Meus amigos, nós estamos retornando para um papozinho sobre a radiestesia, né? Fizemos alguns vídeos já e nesses vídeos mostramos a finalidade, o objetivo, o que a radiestesia, né? A radiônica, a psionica pode fazer por nós seres humanos e pela nossa coletividade, por aqueles que estão em torno das nossas existências. Cada existência nossa, pela qual nós transitamos, é uma responsabilidade enorme, né? Nós estamos fazendo esse estudo e apresentando para vocês esses estudos porque podemos fazer o bem para a humanidade, certo? Como dissemos em outras oportunidades. E esse bem começa aqui dentro da sua casa, da minha casa, do meu habitat, né? Eu tenho acompanhado a situação, de um modo geral, do nosso país com uma apreensão muito grande, né? Porque nós estamos verificando que as coisas estão se processando, ou seja, o que aconteceu até ontem, que possa ter sido bom ou mal, nós é que vamos equilatar isso, fazer essa verificação, né? E através desses instrumentos, através dessa ciência ou dessas ciências, nós podemos saber o que fizermos para o bem nosso e da nossa coletividade. Não há mistérios, certo? A radiestesia trabalha com o pêndulo, que é o seu instrumento principal, que é para analisar todas aquelas indagações que nós podemos fazer, e temos que fazer, e temos que verificar, e temos que olhar uma a uma. Mas tem outros componentes que a radiestesia usa para que se cientifique, tome ciência do que se possa fazer para o benefício da humanidade e dos habitantes desse planeta e do local, da nossa comunidade onde habitamos, nosso país, nosso município, nossa cidade. Tudo isso pode ser verificado através dos conhecimentos radiestésicos processados, emitidos, irradiados através do processo radiônico e através do processo psiônico. A psiônica é a parte radiestésica que trata da saúde da humanidade, onde você estiver. Então, veja só, esse livro aqui que eu já apresentei para vocês, O Poder dos Pêndulos, te dá todo o manancial de conhecimento para que você possa processar e fazer as interrogações, as pesquisas que você achar interessante para você na sua vida. Podemos perguntar tudo e processar tudo, que o pêndulo vai nos dar a resposta. Ele penetra no seu inconsciente e no inconsciente daquele a quem você se refere e te dá uma situação do que é real. Aqui não há embuste, aqui não há pseudo, aqui não há falsidade. O que esse pêndulo
diante do que você montou e quiser fazer e perguntar para ele, você vai ter a resposta adequada, certo? E olhe o que você vai perguntar para ele. Vamos perguntar, vamos fazer, vamos processar com o pêndulo aquilo que é para o bem nosso e de todos. Então, o pêndulo é o elemento principal. Além do pêndulo, você tem os gráficos, que você trabalha com eles em radiestesia, certo? E nós temos obras especializadas em mostrar para você, em apresentar para você o que cada gráfico, o que cada símbolo significa no seu processo de pesquisa, certo? Aqui, por exemplo, nós temos um gráfico que se chama prancha francesa. Essa prancha francesa, ela te diz que tipo de energia, com que tipo de energia você está lidando. Você coloca aqui no centro dela, por exemplo, a foto de uma pessoa e pergunta a ela, a prancha, através do pêndulo, se essa energia é positiva ou se é negativa e que grau de negatividade e de positividade ela possui, certo? E ele vai te dizer detalhe por detalhe, certo? Essa é uma prancha francesa. Essa prancha francesa tem 100 anos que ela foi elaborada pelos franceses, né? Evidentemente, os pesquisadores em radiestesia lá de Paris, da França. Para vocês terem noção, em Paris, hoje, possivelmente você vai encontrar esses estudiosos, e lá eles se chamam terapeutas das energias holísticas, cósmicas, milhares. Paris, eu me arrisco a dizer que hoje tem mais de 20.000 pessoas especializadas em tratar com isso, com radiestesia. Com que finalidade seja, certo? Para a saúde, para negócios, para a política, entendeu? Eles utilizam os processos radiestésicos para fazer esse tipo de pesquisa e informação a seus clientes que precisam do seu apoio. Temos outra tabela aqui, que essa tabela é mais recente, foi confeccionada há pouco tempo, que é para você aferir a compatibilidade entre uma e outra pessoa, entre uma e outra energia, entre um e outro ser, ok? Essa tabela aqui, ela facilmente vai dizer se há compatibilidade entre um ser e outro, se esse ser aqui é compatível com esse aqui e vice-versa, se você pode confiar nesse aqui ou não confiar. E vai te dizer o grau de confiabilidade ou não confiabilidade. Existe uma escala de aferição. E o pêndulo vai realmente te dizer o que existe entre esses dois seres. O que você perguntar entre eles vai ser respondido aqui nessa tabela. A parte da radiestesia de pesquisa, ela é muito extensa. Eu vou, com o tempo, apresentar cada um dos gráficos e a finalidade de cada um deles, para que se possa pesquisar. Primeiro é o que eu falei, tem que saber o manejo do pêndulo, através daquele livro, né? O Poder dos Pêndulos, esse livro aqui você aprende a fazer tudo. Tá? Tem radiestesia extremamente avançada, certo? Como é, por exemplo, esse livro do Antônio Rodrigues, Radiestesia Prática e Avançada. Aqui você estuda tudo, aqui você pesquisa tudo, tanto a parte visível como a parte invisível. O que você quiser pesquisar sobre radiestesia, esse livro aqui vai lhe dizer como é que você tem que fazer, né? Ainda do Antônio Rodrigues, nós temos um livro que se chama Radiestesia Espiritual. Aqui você penetra na vida, na consciência, no espírito de cada ser. Você sabe o que cada um tem de potencial, certo? Para oferecer a si próprio e à humanidade. Aqui você faz essa pesquisa. Estou apresentando, portanto, essas obras que estão nas livrarias.
Às vezes algumas são importadas do exterior, de Portugal, tá, da Espanha, mas você vai conseguir, né? Do Antônio Rodrigues, é um português, um mestre em radiestesia, em radiônica, em ciência e magia. Nós temos esse livro aqui também, que é Radiestesia, Ciência e Magia. Se aprofunde, peça esse livro, estude esses livros, essas obras, para você se aprofundar nesse assunto, ok? É uma obra excelente que vai te dar todo o métier, toda a condição que você precisa conhecer para tratar com radiestesias. A radiestesia você pode usar com radiestesia em vários campos, não é? No campo, por exemplo, das cores, né? Você pode também lidar com a radiestesia, né? Pesquisando as cores para tratamento de saúde, certo? As cores no nosso espírito, na nossa energia, elas têm uma finalidade específica, como tem os números, certo? Então, através dessa pesquisa, você pode pesquisar com o seu pêndulo e saber qual é a sua cor do azimute, do seu azimute. O azimute é aquela hora em que você foi criado como espírito, por ninguém nada menos que Deus. Na hora que Deus te criou como espírito, o azimute, o astral, estava passando por uma determinada dessas cores aqui. Essa cor do seu azimute é que praticamente te dá todo o poder energético que você possui. Lá, lidando com essa cor do seu azimute, você vai ter experiências extraordinárias, certo? E se for, por exemplo, uma doença, essas cores são fundamentais no tratamento de uma doença. Que você esteja desequilibrado, as suas energias, seus chakras, seus centros de forças, você vai tratar com as cores, tá certo? Essas cores são fundamentais na sua vida. Na área da medicina radiestésicas, nós temos alguns gráficos e algumas orientações a dizer, a começar pela psiônica. Aqui, medicina psiônica. Esse livro da medicina psiônica é um estudo e tratamento dos fatores causativos das doenças. Aqui está tudo como você deve saber. Que doença te afeta, pode lhe afetar, certo? Isso em outros países, como na França, na Espanha, em Portugal, né, no mundo, nos Estados Unidos, né, que tem associações, possuem associações de radiestesia, os médicos não fazem nada hoje sem estar abordando esse aspecto. Esse aqui é um livro para médicos, para quem lida com a saúde da humanidade, das pessoas. E tem as escalas, evidentemente, que o médico vai analisar de cada energia que está sendo afetada, certo? Para aplicar através das pesquisas, dos diagnósticos, o que cada paciente precisa, que medicamento cada paciente necessita. E, via de regra, os medicamentos usados pela psiônica são os medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, certo? Florais de Bach e outros nesse sentido, nesta área sutil. Então, essa radiestesia avançada, que é da medicina, ela está à disposição de qualquer um para estudar, para verificar. Ok? Na área da cromoterapia, como nós falamos, as cores também são fundamentais nos tratamentos que se faz. Acima de tudo isso, juntando-se a tudo isso, a todo esse manancial dessa ciência radiestésica, temos a radiônica. A radiônica, tá certo? É a medicina sagrada dos egípcios, como eles se tratavam. Os egípcios, que foi uma civilização perto da perfeição, certo?
pai da nossa ciência, o Egito é pai da nossa ciência, da nossa filosofia, tá certo? Então a radiônica, ela é o estudo da medicina sagrada dos egípcios. Aqui você tem tudo o que precisa para aplicar os conhecimentos radiestésicos e os conhecimentos da medicina psiônica, ok? Tudo isso, todo esse levantamento você faz através do pêndulo. O pêndulo é uma peça que você pode preparar na sua casa, você mesmo faz o pêndulo. Você pode fazer, preparar o seu pêndulo. Eu tenho vários feitos por mim mesmo. Os meus são todos de madeira, mas tem pêndulos especiais, de cristal, da maneira que você entender, importados do Egito, da França, dos Estados Unidos. Você pode fazer esse pêndulo e importar esse pêndulo. Os meus são todos